Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Hoje na verdade vai ser uma introdução, ou melhor, hoje vai ter aula, mas esse primeiro vídeo de 40 e poucos minutos vai ser uma introdução e depois vai ter mais outro vídeo de 40 e poucos minutos, que é nossa aula realmente. Bom, mas eu tenho certeza que todos vocês estavam extremamente ansiosos para essa primeira aula, talvez alguns nem tenham dormido de ontem para hoje, aguardando essa aula. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação minha. Eu sei que a maioria já me conhece lá da disciplina de Introdução à Engenharia e da disciplina de Circuitos Digitais, tá bom? Na área de programação, a minha experiência está mais na programação de baixo nível, né? Como eu sempre digo, baixo nível não é uma programação desbocada que xinga as outras programações, não. Baixo nível é porque está mais perto do hardware do que do ser humano. Quanto mais alto nível, mais próximo do humano, né? Ou seja, da linguagem falada e escrita pelos seres humanos. No caso, essa disciplina, Java, depois eu vou falar porquê de Java, o Java está mais próximo dos seres humanos do que as linguagens que eu costumo trabalhar. Mas eu tenho sim experiência em programação orientada a objetos, lá no doutorado, implementei vários filtros digitais no MATLAB utilizando o paradigma de orientação a objeto, né? Mas o mestrado foi mais na área de baixo nível, na área de desenvolvimento de hardware, certo? Vamos falar agora um pouco do calendário, né, do nosso calendário. Eu vou tentar falar tudo rapidinho para abreviar aqui esse vídeo. Eu estou aqui na minha tela com o Classroom aberto. Então, nossa primeira aula, vocês estão vendo hoje, 30 de agosto. Eu estou gravando dia 26, tá? Então, da aula 1 à aula 7, nós vamos ver mais a questão de comandos, de algoritmos, de como se escreve, que é a sintaxe, de estrutura de programações básicas, né? Sem entrar ainda na orientação a objetos. No mundo ideal, isso aqui vocês teriam visto em outra disciplina já, tá bom? Vocês já chegariam na disciplina de programação orientada a objeto com isso visto. Mas como o curso de vocês não é ciência da computação, não é engenharia da computação e nem eletrônica, é elétrica, então a gente resume e coloca o assunto de duas disciplinas em uma de forma resumida, tá? Simplificada. Então nessa primeira parte, o conhecimento adquirido nessa primeira metade, você vai poder aproveitar em qualquer linguagem de programação. Em C, Java, Pascal, que nem existe mais, ou melhor, eu acho que existe. Talvez alguns sistemas antigos ainda usem Pascal. C Sharp, Python, Ruby, enfim, não importa. Já a segunda metade do curso, sim, aí na primeira metade vai ter uma prova, tá? Que eu vou aqui ainda decidir se vai ser uma prova ou um projeto. Eu vou ver como eu fiz na outra turma, ver se foi legal ou não. Na segunda unidade, com certeza não tem prova, vai ser o projeto, um projeto final. E aí também vão ter 7 aulas, mas aí voltado à orientação a objetos. Tá? E aí já não se aplica a todas as linguagens de programação. Nós vamos ver essa diferença entre o paradigma tradicional, digamos assim, que eu vou detalhar mais na frente, e a orientação a objetos na próxima aula, eu acho. Não é na próxima aula não. Vai ser no dia 25 de outubro, tá? Na aula 8, onde eu dou a introdução à programação orientada a objetos. No dia 13 de dezembro, a gente não vai ter uma aula gravada, vai ser uma aula síncrona, destinada à elaboração dos projetos finais, só para tirar as dúvidas. E dia 20 vai ser a apresentação, tá? O projeto final vai ser apresentado em formato de vídeo. Cada um vai gravar um videozinho curto, de 4 ou 5 minutos, não mais que isso, explicando todo o seu projeto. Mas a gente vai entrar mais em detalhe depois. Eu já fiz isso em 3 ou 4 disciplinas e funcionou muito bem, tá? Ficou bem legal. E no dia 3 de janeiro de 2022 é a prova final para quem ficar na final, claro. Cada exercício vai valer, deixa eu até editar logo aqui no Classroom, que isso aqui já está desatualizado. Cada exercício vale 0,7 na nota.
Estava antes 75, agora diminuiu para 0,7. E a prova da primeira unidade e o projeto final valerá 5,1 cada. Salvar. Por que essa modificação? Porque quando eu fui lançar aqui, criar as atividades no Google Classroom, eu vi que ele não permitia botar vírgula lá na nota quando tem que ser 0,7, que na verdade fica 7 numa escala de 0 a 100. Bom, não importa, depois disso aí vocês entendem. Mas é só para uma questão de arredondamento aqui no Classroom. No dia 15 de novembro é uma segunda-feira, né? É um feriado. Mas nós vamos ter a aula, tá? Nós vamos ter aula assim. Eu vou postar a aula no dia 15 de novembro, normalmente, mas só vou registrar a aula no dia seguinte, no dia 16 ou no dia 17, que é a quarta. Dia 16 eu acho que eu nem posso registrar, porque eu já tenho aula o dia todo, de laboratório 1 e laboratório 2. Então eu vou registrar na quarta, dia 17. Porque eu não vou pular uma semana, né? Uma semana que tem feriado na segunda-feira. Porque senão não dá tempo de concluir todo o assunto, enfim. Todas as disciplinas deveriam ter 18 semanas de aula, mais uma semana de prova final. Então, para cumprir essas 18 semanas de aula e mais uma semana de prova final, eu não vou desprezar, digamos assim, uma semana, que seria a semana do dia 15 de novembro, tá bom? Eu vou lançar conteúdo, mas aí eu posso aumentar um dia a mais no prazo de entrega do exercício, né? Ao invés de fechar na quinta-feira subsequente, ao dia 15, eu fecho na sexta, tá entendendo? Dou um dia a mais devido ao feriado. Bom, deixa eu voltar aqui para o Word. Exercícios. Certo. Aqui eu queria comentar sobre a minha metodologia que eu usei em circuitos, que não foi com a turma de vocês, foi com outra turma, e a que eu vou usar agora em PO. Lá em circuitos era fácil, não sei se o professor BM fez isso, acho que não, mas era fácil você individualizar os exercícios. Porque se eu tenho, por exemplo, converto o número de decimal para binário, se eu botar cada aluno com um número decimal diferente, cada um vai ter uma resposta diferente, claro. E o nível de dificuldade dos exercícios vai ser o mesmo para todo mundo. Então, sempre fazia isso lá em circuitos digitais. Porém, em programação orientada a objeto, não tem como fazer, tá? Eu até que poderia passar um projeto diferente para cada pessoa, só que eu poderia acabar sendo injusto com uns, porque pode ser que uns projetos fiquem mais fáceis do que outros, enfim. Então, é muito difícil de você individualizar as avaliações de PO. Então, por isso que em PO vai ser tudo igual, né? Todos os exercícios para todo mundo, inclusive a avaliação. E aí eu tenho que contar apenas com a consciência de cada um, né? Vai da consciência aí de cada um, entender a importância da programação para o engenheiro, enfim, na verdade para quase qualquer profissional hoje em dia, e não filar, tá? Mas eu não tenho como impedir muito individualizar essas atividades, certo? Aí vai mais da consciência. Veja, eu não sou de ficar procurando fila, tá? Eu não fico abrindo vários arquivos e comparando, não. Mas às vezes a fila é tão descarada que quando aparece na minha frente, tá na cara que foi fila, né? Eu já peguei até fila que a pessoa nem mudou o nome da pessoa lá no cabeçalho do arquivo, né, da programação. Eu sempre peço para você botar seu nome. E aí, nesse caso, é 0, né? Não tem muito o que conversar. E levando 0, por exemplo, no projeto, automaticamente você vai para a final precisando de muito. E não tem como também, isso eu já comecei com o Alexandre, né? Fazer segunda chamada no estilo de projetos, né? Porque o projeto você passa 15 dias fazendo o projeto. Como é que você vai fazer uma segunda chamada de um projeto? Não tem. Então, filou, levou 0 em projeto, praticamente está reprovado. Tá? Bom, anotei aqui para dizer para não acumular assunto, tá? Porque tem 2 tipos de disciplinas que eu sempre considero. Que é aquela que mesmo que você não estude em uma determinada aula, na outra você consegue acompanhar. Se numa aula for falar sobre
ou história, Revolução Francesa, e na outra você for falar da Revolução Industrial, são dois assuntos completamente diferentes. Assim, o ideal é que você linke as duas coisas, né? Para quem pensa a história como um todo, né? Desde o nascimento do planeta Terra até hoje em dia, tudo está interligado. Mas tem como você fazer uma boa prova de Revolução Industrial sem ter estudado bem Revolução Francesa. Agora, em programação não existe essa possibilidade. Se você perder uma aula ou acumular o assunto de uma aula, se você não entender bem um assunto, pode desistir. Ou melhor, não vou dizer que desista, mas fique naquele assunto até você entender bem. Não avance sem entender um assunto, porque você não vai conseguir acompanhar as outras aulas, tá bom? É cumulativo. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu tenho uma gravação que eu fiz lá em novembro, no fim do ano passado, tá? Que eu fiz para outra turma e que eu vou reaproveitar aqui, né? Onde eu explico as disciplinas que vocês vão ter em engenharia elétrica relacionado a sistemas embarcados, aonde programação orientada a objetos é uma das disciplinas que compõe o conjunto de disciplinas necessários para quem quer ser um projetista de sistema embarcado. Então eu já gravei esse vídeo, assim como eu já gravei de todas as outras aulas, tá? Lá em novembro. E todas essas aulas estão bem atualizadas, tá? Então vou parar esse vídeo, vou conectar esse vídeo lá, que foi de novembro, e ao fim desse vídeo lá que eu gravei em novembro, eu volto para falar mais algumas coisas sobre a nossa disciplina, ok? Então até já já. Queria começar por esse diagrama aqui. Eu não me lembro se eu já mostrei isso lá em circuitos digitais. Se eu não mostrei é porque eu me esqueci, mas é bem interessante para entender as disciplinas do curso de engenharia elétrica e você se situar, saber aonde você está aqui nessa escala que parte aqui dos elementos da natureza até chegar aqui nos seres humanos. Certo? Então você vai ter os elementos da natureza, né? O silício, o germânio, o fósforo, o potássio, o oxigênio. E aí você vai utilizar a física, né? Utilizando as leis da física para entender o comportamento desses materiais quando submetido a tensões, como é que flui a corrente neles. Enfim, então isso você vai para a física dos semicondutores. Tem uma disciplina, tá, aqui em engenharia elétrica, que é a disciplina de materiais. Eu vou até ir anotando aqui do lado, isso aqui você vai ver na disciplina materiais. Aonde estuda um pouco disso, um pouco das leis da física aplicados a elementos da natureza, para entender as propriedades da matéria quando utilizadas na engenharia elétrica, certo? Quando você faz engenharia eletrônica, ainda tem duas disciplinas a mais. Você vai ter lá uma disciplina só de física dos semicondutores, que inclusive é uma disciplina assim, dificílima, e vai ter outra disciplina ainda que é ciências dos materiais, que parece com dos materiais de cá, mas o material de lá da eletrônica, ele estuda mais a nível atômico, eletrônico, certo? Bom, então, uma vez que você entende como funcionam os materiais, você já consegue fazer circuitos elétricos, porque você já entende que existe a resistência, que existe a capacitância, a indutância, você já entende as tensões elétricas, correntes, enfim. Então aqui você vai ver isso aqui na disciplina de circuitos. Aqui ele mostra também algumas disciplinas que estão relacionadas a essas ideias. Uma vez que você entende circuitos elétricos, você pode, eu não vou dizer esquecer, mas você pode abstrair, inclusive esse diagrama aqui se chama diagrama de abstração dos sistemas embarcados. Você abstrai o que está na camada abaixo dele. Toda vez que você estiver numa camada superior, você abstrai o que está na camada inferior, certo?
Uma vez que você entende o que é uma resistência elétrica, você não precisa mais ficar pensando nela a nível atômico toda vez que você for usar um resistor. Tá entendendo? Você já entendeu o que é aquilo. Pronto, acabou-se. Passa para o próximo nível. Usa a resistência sem ficar pensando como ela funciona. Assim, em termos da física dos semicondutores, eu digo. Continuando aqui. Então, próximo nível de abstração, isso aqui é para circuitos digitais, tá? Seria a abstração digital, no caso aqui usando transistores. Seria aquela parte de converter. Deixa eu botar aqui transistores. Seria aquele caso de converter do analógico para o digital, que a gente viu lá em circuitos. E tem também uma parte que não foi vista em circuitos, que vai vir em eletrônica, que é como usar o transistor para fazer esse chaveamento entre 0 e 1, né? Onde você vai ter uma entrada analógica e aí você enfim, aplica ali na base do transistor e a saída vira uma saída digital 0 ou 1. Então, uma vez que você entende essa questão de converter de sinal analógico para digital, você pode esquecer as correntes, as tensões e as resistências. Mais uma vez eu falo esquecer, mas seria abstrair, que seria não ficar pensando nisso o tempo todo, porque senão a pessoa endoida, tá entendendo? Se você chega lá em cima, vai subindo aqui, se você chegar lá em cima na área da programação e ficar pensando aí nos transistores, você não consegue fazer a programação, porque fica muita informação para ser tratada. Vamos continuar aqui. Eu falei aqui da abstração digital, né, que vai ser visto em eletrônica e foi feito também em circuitos digitais. Então essa parte daqui foi vista em circuitos digitais. Que é também quando você pega esses zeros e uns, esses transistores e forma uma porta lógica. Então a gente começou a trabalhar com portas lógicas, pegou uma besteirinha aqui ainda em circuitos digitais, não deu tempo nessa parte de abstrair também, a partir de várias portas lógicas, você montar memórias e máquinas de estado. A gente não chegou a entrar aqui dentro com força nessa parte de máquinas de estado, mas o último exercício de circuitos digitais já dava uma ideia sobre isso. Aquele exercício, por exemplo, dos faróis de trânsito, né? Eu não sei se isso foi na final ou não, mas já é uma introdução à máquina de estado. Se eu fosse botar aqui, isso aqui estaria numa disciplina de circuitos digitais. Sem a pandemia, isso seria uma disciplina só, essas duas, mas com a pandemia só se fosse um circuitos digitais 2. Tá? A partir daqui para cima, até aqui seria mais voltado para engenharia elétrica e eletrônica. Daqui para cima já passa para outro curso, para quem quer estudar mais a fundo, que seria o curso de computação. No caso, engenharia da computação, nessas partes mais baixas, ou ciência da computação, nessas partes mais altas. Mas em engenharia elétrica nós vimos eu vi, vocês não ainda, no 6º período do curso. Eu vi como professor e os alunos que estão no 6º período viram como aluno, enfim, tá. Não importa, isso vocês vão ver no 6º período. Microprocessadores, tem uma disciplina que é microprocessadores, o nome. E aqui vai entrar em microcontroladores, que também tem essa disciplina aqui no curso. Mas tanto microcontrolador quanto programação, que é o que a gente... Aqui é microcontrolador, aqui microprocessadores. E aqui veremos a parte de programação. Desculpe, programação aqui.
certo? Mas na parte de programação nós vamos ver o básico, porque programação é mais voltada para o curso de engenharia da computação ou ciência da computação, microcontroladores também e microprocessadores vai ser básico. Aqui vai ter uma disciplina para isso, uma disciplina para isso, uma disciplina para isso. E aqui em cima nós não temos nenhuma disciplina, que é quando nós fazemos já a interface final com o usuário. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para continuar explicando melhor. Talvez eu tenha ido e voltado e tenha confundido um pouco. Voltando aqui para a máquina de estado, o que é que a máquina de estado faz? Você, a partir de circuitos digitais, portas lógicas, você vai criar os flip-flops, e a partir de um conjunto de flip-flops, é como se aqui fosse portas lógicas, aqui seria o flip-flop, e aqui seria um conjunto de flip-flop. Você consegue fazer uma automação de um sistema, tá? Onde ele tem vários estados lógicos. Por exemplo, como eu disse agora há pouco, o sistema de um semáforo de trânsito ou um sistema de encher tubo de pasta de dente na indústria, onde você tem que ter vários passos, como passo 1, verificar se o tubo está no lugar, passo 2, ver se o tubo está amassado, passo 3, desce o bico injetor, passo 4, liga a bomba que injeta a pasta de dentro do tubo, passo 5, sobe o tubo injetor, passo 6, rola a esteira. Enfim, cada passo desse é um estado de uma máquina de estado finito, certo? E só que a máquina de estado finito, feita a partir de flip-flops, que é como a gente viu na disciplina de circuitos digitais na última aula, uma introdução, ela fica muito complexa quando o sistema fica complexo. Primeiro que para você modificar o funcionamento de uma máquina de estado finito, você usando circuitos digitais, você tem que refazer o projeto eletrônico. Isso dá um trabalho enorme. Imagina uma placa com 500 circuitos de flip-flops e de repente você quer que o bico injetor ali, ao invés de passar 5 segundos, passe 6 segundos. Você vai ter que refazer toda a placa eletrônica só porque você mexeu nessa temporização e depois de refazer a placa, enfim, fazer a placa de circuito impresso, soldar novamente os componentes, é um custo, tanto um custo de engenharia quanto um custo de montagem enorme. Então, o próximo passo na tecnologia foi os microprocessadores. Eu vou juntar microprocessador e microcontrolador, como o Arduino, como o microcontrolador PIC, como o AVR, que fica dentro do Arduino. Na verdade, o Arduino não é um microprocessador, tá? Nem um microcontrolador. Ele é apenas uma interface, como é que se fala? Esqueci o nomezinho. Mas dentro do Arduino tem um microcontrolador, que no caso, na maioria das vezes, é um AVR. Aí você vai ter microcontroladores da Motorola, da Philips, da Philco, da NXP. Na verdade, a NXP comprou a Philips. Então você vai ter centenas, não sei se centenas, mas dezenas de fabricantes de microcontroladores. Bom, e o que é que o microcontrolador faz? O microcontrolador ele vai simplificar essa questão da máquina de estado finito. Você vai criar, na verdade, uma máquina de estado finito dentro do microcontrolador, e essa máquina de estado finito, que é um hardware, é fixo, ele vai ler instruções que vai ser programadas no computador e jogado para a memória dele. Então ele tem uma memória, tem uma máquina de estado, e essa máquina de estado vai lendo linha por linha que está nessa memória das instruções, e lá na disciplina de microcontroladores eu explico melhor como é que funciona isso, que eu mostro inclusive essa arquitetura interna, como funciona essa máquina de estado e como funciona essa questão de ler as instruções e executar as instruções. Mas aí a vantagem do microcontrolador é que você não precisa refazer toda a placa, todo o circuito eletrônico, quando quiser fazer uma modificação, além de que é muito mais barato e mais rápido em termos de engenharia. Bom, você sabendo o microcontrolador, o próximo passo, e o microprocessador, lá na disciplina eu vou mostrar qual a diferença, é você
entender a linguagem de máquina que é usada nesse microcontrolador, microprocessador, que será o assembly. Essa é a linguagem que a gente vê, inclusive, na disciplina lá do 6º período. É uma linguagem que é mais difícil, tá, de entender, mas uma vez que você entende, você vai entender exatamente como funciona o microcontrolador. Na linguagem de máquina, eu trabalho a nível de bits e bytes ali dos registradores do sistema, ou seja, eu digo, ligue o bit tal do byte tal, né? Então, eu consigo operar a nível de bits. O processamento torna mais rápido, porque quando eu programo em assembly, geralmente eu faço somente a parte essencial do programa, tá? Porque quando você vai programar mais acima, que eu vou mostrar aqui em seguida, o compilador coloca um monte de código desnecessário. Então, quando você faz um programa em assembly, o programa é executado de forma mais rápida, mais eficiente. Porém, quando o programa vai crescendo com o aumento de funções e funcionalidades do sistema, começa a ficar proibitivo a utilização de assembly como linguagem de programação principal para a implementação daquele sistema embarcado. E aí você passa para o próximo nível de abstração, que é esse nível aqui de abstração das linguagens de computador, tá? Que a gente chama de linguagens de alto nível. Tá? Esse aqui é linguagem de alto nível, esse daqui de baixo nível. O de baixo nível não quer dizer que é pior do que o de alto nível, não. Tá? O de baixo nível quer dizer, como você vê aí no gráfico, que ele está mais próximo do nível da eletrônica, mais próximo do nível dos transistores, dos flip-flops, dos registradores, das memórias, da máquina de estado. E o de alto nível está mais próximo dos seres humanos. Quanto mais de alto nível for a linguagem de programação, mais próximo da linguagem natural dos seres humanos aquela linguagem está. Tá bom? Então a gente vai ver essa linguagem de alto nível aqui nessa disciplina agora, de programação orientada a objetos. Tá bom? Na verdade aqui nós vamos ver duas linguagens. Nós vamos começar por Java, que é uma linguagem de alto nível. Eu vou botar aqui, deixa eu botar aqui, Java. E aqui na linguagem de máquina, intermediário, que tem às vezes o pessoal assume o C como sendo uma linguagem de médio nível, porque ele dialoga muito bem tanto com a interface com os humanos quanto com a interface com a máquina. Então tem o C de médio nível e você vai ter aqui o assembly, que é a linguagem de baixo nível que nós veremos. Então nesse curso de vocês de engenharia, nós veremos o assembly na disciplina de microprocessadores. Nós veremos, assembly em microcontroladores, C em microprocessadores e Java em programação orientada a objeto. Então vocês vão ter 3 níveis de linguagem de programação. Existem centenas de linguagens de programação. Quem vai estudar as outras é quem for fazer engenharia da computação ou ciência da computação. Tá bom? Aqui em engenharia nós resumimos a 3. Uma de baixo nível, uma de médio nível e uma de alto nível. Lembrando que C, que é a de nível médio, será numa disciplina optativa, né? Eletiva. Faz quem quer. E por fim nós temos aqui um nível que já é a interface com os seres humanos. E aí realmente nós não vamos entrar nisso aí não, porque isso aí já está muito voltado para a ciência da computação. Você fazer um design de uma tela ou estudar o comportamento dos humanos ao utilizar um determinado aplicativo ou fazer recursos avançados na programação, por exemplo, para celular, Android, né? Isso tudo está, inclusive o Android você pode programar em Java, né? Esse Java, eu vou fazer assim, como eu botei C aqui entre um e outro, eu vou botar Java aqui também entre um e outro. Porque o Java você já consegue fazer essa interface também. Você consegue fazer programas
para celular Android baseado em Java. Inclusive a gente faz aqui no IFPE em alguns projetos de pesquisa, né? Agora mesmo no PIBIC eu estou com 4, não, Bruna, Camila e Jonatas, 3 estudantes fazendo essa parte de programação em Java para Android. Ok? Então, nesse curso de Engenharia Elétrica, nós temos 2 vertentes. Uma começa daqui para cima, vocês vão estudando ao longo dos períodos, primeiro período, segundo período, terceiro período, etc. E outro daqui para baixo. E eles se encontram aqui na disciplina, eu vou riscar microprocessador, que a gente vê microcontroladores, na verdade. Controladores. E eles se encontram aqui em microcontroladores. Certo? Então, por que foi feito assim, né, no curso? Por que não ia só de baixo para cima ou só de cima para baixo? Inclusive, a ordem que eu prefiro é de baixo para cima, que você vai entendendo as miudezas e depois entende o todo. Mas é por uma questão de que você precisa de pré-requisitos, por exemplo, para entender microcontroladores. E aí isso não poderia ser dado, porque microcontrolador você já precisa saber de eletrônica. E para saber de eletrônica, você precisa saber de circuitos. Então você tem circuitos, eletrônica 1, eletrônica 2, para poder ver microcontroladores. Tá entendendo? E aí teve que ficar mais para frente. E não impede, quanto mais alto o nível de abstração, menos você precisa saber de eletrônica. Então você pode estudar essa disciplina de programação orientada a objeto, que é esse de mais alto nível aqui, sem saber eletrônica. Quanto mais você se afasta da natureza, menos você precisa tá sabendo do que acontece lá embaixo para poder fazer seu programa. E aí eu me lembro, eu vou até citar aqui, viu, seu Samuel? Não reclame comigo não, eu vou até citar um caso que você de vez em quando perguntava na aula, né, assim, mas isso usa onde, né? Quando eu falava de porta lógica, né? Isso usa onde? É muito difícil você dizer, numa TV, né? Assim, numa televisão, abrir uma televisão, aonde tem uma porta lógica? É muito difícil falar assim, tá entendendo? Porque a televisão está no nível de abstração lá em cima e a porta lógica está no nível lá embaixo. Todos os circuitos digitais dentro da televisão têm portas lógicas dentro, mas você nunca ou muito dificilmente vai saber exatamente quais são as portas lógicas e onde elas estão. Tá entendendo? Porque você está trabalhando ali no nível de abstração dentro de uma televisão, no nível de abstração de microprocessadores. Então, você está no nível muito acima da abstração das portas lógicas. Tá entendendo? Quando você está no nível de abstração aqui e tenta entender esse nível pensando num nível abaixo, é difícil, mas ainda dá trabalho, mas ainda dá. Por exemplo, se eu tiver aqui no nível de abstração de portas lógicas e ficar pensando também na questão das tensões analógicas e essa conversão para digital. Você consegue, mas dá trabalho. Uma vez que você converteu para 0 e 1, que está tudo em digital, você pode esquecer tensões e correntes. Mas se você quiser ficar pensando em tensões e correntes, é possível, mas vai dar mais trabalho. E agora, quanto mais distante, aí vamos dizer que você suba um nível para flip-flop, e quer ficar pensando ainda nas tensões e correntes, aí já começa a ficar mais complicado, tá entendendo? Por isso que quando você diz, essa porta lógica usa onde dentro da televisão, não dá para você... você tem que abstrair. Você tem que pensar a TV agora como um circuito de microprocessadores e microcontroladores. E você vai pensar nesses níveis de abstração daqui de cima. Tá entendendo? Bom, não sei se eu fui claro aqui, tá? Eu espero que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui do lado. Aqui do lado ainda fala da disciplina de algoritmos. Então, vocês já fizeram
algoritmo e vai ser fundamental para essa disciplina agora de programação orientada a objetos. Quem teve alguma dúvida de algoritmos, por favor, estudem mais, porque sem ter a parte da lógica bem consolidada, vocês vão ter dificuldades de avançar na programação. Então, vou botar aqui mais essa disciplina que a gente vê, que é algoritmos. Aqui não está pegando porque pegou aqui no botão. Então, só aqui um resumo, ó, as disciplinas que a gente tem, que vocês devem cursar antes de fazer um sistema completo digital. Vocês têm que saber materiais, circuitos 1, circuitos 2, a parte de eletrônica 1, eletrônica 2, laboratório de eletrônica 1, laboratório de eletrônica 2, circuitos digitais, microprocessadores, microcontroladores, programação orientada a objeto e algoritmos. Então, essas são as disciplinas mínimas que você deve cursar no curso de engenharia se quiser fazer qualquer sistema embarcado. Sistema embarcado é aquele sistema digital que você pode botar no bolso e levar para qualquer lugar. Não necessariamente botar no bolso, porque um caixa eletrônico também é sistema embarcado e você não pode botar no bolso. Mas enfim, vocês procuram aí na internet melhor. Agora, falando sobre esse curso especificamente de programação orientada a objetos, nós vamos nos basear, tá, nesse curso em vídeo aqui de Java, do Gustavo Guanabara, desse, parece que é Cursos em Vídeo, né? Cursos em Vídeo, o canal. Quais são os prós e os contras? Os prós é que ele explica direitinho. Eu assisti todos os vídeos já, tanto do curso básico quanto de programação orientada a objeto. O curso básico é o assunto, digamos assim, da primeira unidade, se bem que a gente não tem esse negócio de primeira e segunda unidade. E o curso de programação orientada a objeto é o curso da segunda unidade, se fosse em aula presencial normal. Mas como não é, tudo junto, colado. Qual é o contra, né, desse curso em vídeo? É que ele fala muito, né? Ele fala muita propaganda, né, dos cursos dele. Ele chama você muitas vezes de pequeno gafanhoto e às vezes aí acaba irritando. E por isso que eu vou regravar todos os vídeos dele de uma forma mais resumida, tá? E além disso eu vou colocar exercícios voltados para engenharia elétrica. Porque ele usa exercícios assim, um sistema quer classificar animais, galinhas e porcos, não sei o que. Coisa que não tem nada a ver com engenharia. Então vou trazer para a realidade da engenharia e resumir. Quem não entender direito da forma que eu mostrar, vem aqui para o curso dele e assiste o curso dele, certo? Vai estar mais bem, não vou dizer mais bem explicado, mas explicado mais devagar, tá? De forma, também não vou falar mais detalhado, mas de forma mais pausada. Então, primeiro nós vamos ver esses cursos todinhos aqui, que está aqui nessa primeira parte. São 15 vídeos com 15 exercícios. E em seguida nós vamos, deixa eu botar aqui para o curso em vídeo. Nós vamos ver playlists. Deixei lá para o Java. Melhor botar aqui, né? Curso em Java. Não, tá aqui. Programação orientada a objeto, mas que é PHP, programação orientada a objeto em Java. Então é esse aqui. Zé Ruela. Já começa chamando de Zé Ruela. Aqui são 15 vídeos também. Eu acho que lá era 15, eu nem me lembro mais direito. Também vídeo com exercícios, né? Misturados. São 15 vídeos de aula, 15 de exercícios. E aí minha proposta é que cada aula minha eu resuma 2 vídeos dele. Ou seja, será mais ou menos 7 aulas para falar sobre o básico de Java e mais 7 aulas para falar sobre a parte de programação orientada a objeto. No curso em vídeo, você já tem também o curso de algoritmo, que é o curso que vocês já fizeram no IF, mas quem quiser reforçar,
é importante. Então, quem tiver problemas com algoritmo, antes de começar o curso de Java, dá uma olhada aqui no curso esse curso em vídeo, no curso de algoritmo. Só procurar aqui nas playlists, certo? Tem vários, tem vários. Bom, espero que não tenha dúvidas aqui. Nessa primeira aula, que é a aula de hoje, isso tudo que eu estou falando não é aula não, tá? É só explicando o curso. Vocês vão ver 2 vídeos, tá? Do curso de Java básico. Cadê aquele curso de Java básico? Deixa eu voltar aqui. É esse aqui? Não. É o outro. Pronto. Então, na aula de hoje, tá? Os links que eu coloquei lá para vocês verem foi desse curso 1 e desse curso 2, do vídeo 1 e do vídeo 2, do curso de Java. Eu não recomendo, eu não passei, se quiser fazer, faz, esses exercícios, porque eu achei desnecessário nesse momento. Que é o exercício da aula 1 e o exercício da aula 2 aqui. Porque tem algumas questões que não tem a ver com o vídeo. Aí eu preferi fazer as minhas questões do meu jeito, inclusive botando coisas que eu achei que era mais importante, que é o exercício que está lá já para vocês fazerem. Já está disponível lá. Então, hoje eu vou passar esses 2 vídeos para vocês verem e eu não vou gravar o meu vídeo. O meu vídeo que eu estou gravando já vai ser esse vídeo de introdução aqui, que já está desgastando a minha garganta. Então, e além disso, essa primeira aula de introdução fala da história do Java, como funciona, a questão de máquina virtual, diferença de compiladores para interpretadores. E aí, como é muita teoria, muita história, aí eu prefiro que ele fale mesmo, que eu não gosto de falar coisa de história, não. Aí ele fala e a partir da próxima aula, que já começa mão na massa, na próxima aula nós vamos começar a falar do sistema que nós vamos utilizar para fazer a programação. E aí eu já entro no próximo assunto, que é esse sistema, tá? Quem adiantou já no curso em vídeo, lá do Guanabara, vocês viram que ele utiliza uma interface de desenvolvimento, uma IDE que chama, que facilita a programação, mas é um software, né, pesado, que nem todos os computadores conseguem rodar bem, e além disso tem que ter um computador, né? Então, visando a questão de isonomia, né, ou seja, tratar todos vocês por igual, inclusive nas avaliações, eu não utilizo o sistema que ele mostra lá no curso em vídeo. Eu utilizo esse outro compilador, que é um compilador online, muito leve, que roda em celular. Você pode abrir, fazer todos os seus programas pelo celular, sem problema. Só vai dar mais trabalho, porque o teclado do celular é pequeno. Mas assim, vai executar da mesma forma. Que é esse aqui, Replit. Então vocês vão criar uma conta aqui, uma conta grátis, e aqui você pode começar a fazer sua programação em Java, né? Do que quiser. Você executa aqui, seu código fonte vai estar aqui, executa aqui, o resultado está aqui. Então na próxima aula eu vou mostrar só essa parte aqui e alguns comandos básicos, tá? Então não precisa se preocupar com isso hoje. E por que é que eu estou falando disso hoje? Porque tem gente que é apressado, vê logo o próximo vídeo lá do curso em vídeos, e no próximo vídeo, que é o vídeo 3 lá do curso em vídeo, ele vai mostrar como instalar essa ferramenta de desenvolvimento, só que nós não vamos utilizar ela, tá? Então por isso que nós vamos pular o vídeo 3 e em seguida nós vamos para o vídeo 4. Bom, vocês acabaram de ver o vídeo e eu queria complementar esse vídeo dizendo por que Java. Tá? Muitos alunos me perguntam isso, né? Por que não PHP? Por que não C? Por que não Python? Por que não C#, C++, JavaScript, enfim, Hub?
Tem um monte, né? Um monte de linguagens. Tem uma centena de linguagens. Porque entre centenas de linguagens, eu escolhi Java. Veja, eu poderia dizer que é porque é uma das mais utilizadas no mundo. Tá? Se você botar no Google qual a linguagem de programação mais usada no mundo, eu acabei de botar, está aqui aberto aqui na minha frente, na minha tela. A primeira resposta que apareceu foi Java. Tá? Aí no segundo site aqui, o segundo é do Tecmundo. O Java está em segundo lugar. No terceiro site que apareceu, o Java está em terceiro. No quarto, o Java está em segundo, enfim. Mas ele sempre vai estar aí entre os 10, tá bom? Aqui nesse outro site, IdleCode, está em segundo. Esse outro aqui, esse outro está em quinto, nesse inotas.com.br. Bom, ele sempre vai estar entre os 5 principais do mundo. Mas não é por isso não que eu escolhi o Java não, certo? Eu escolho o Java pelo mesmo motivo que lá em circuitos digitais eu escolho o VHDL e não o System C, por exemplo, para programar em FPGA. Então eu escolho o Java pelo mesmo motivo, tá? Porque o Java, você precisa, deixa eu ver como eu falo, você precisa entender mais da teoria e dos conceitos para fazer um programa em Java. Você precisa entender mais da arquitetura, de mapa de memória, da teoria mesmo de orientação a objeto. Por exemplo, deixa eu tentar aqui dar um exemplo. Lá no MATLAB, ou no Scilab, né? Se eu boto A igual a 10, B igual a 5,2 e faço C igual a mais B, qual é a resposta? Vai ser 15,2. E pronto, né? Você não precisa mais fazer nada. Acabou o programa, fim. Em Java, não é que eu queira complicar, né? Mas é porque, primeiro, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. O curso de vocês não é engenharia da computação, não é ciência da computação, é engenharia elétrica. Então, vocês têm que estar sempre com um pezinho na área da eletrônica, né? Um pezinho no baixo nível e no médio nível. Então, vocês precisam entender também sobre, por exemplo, tipos de dado. Né? Quantos bytes, por exemplo, ocupa esse 10? Quando eu boto A igual a 10, quantos bytes ocupa? Como é o formato desse dado? Como ele é armazenado internamente na memória? Né? Então isso aí não fica claro no Scilab. Né? Você pode fazer um programa inteirinho no Scilab sem nem pensar como é que é o tipo de dado. Se é um dado inteiro, se é um número inteiro, se é um número com vírgula, um número real, um ponto flutuante, ou se é um booleano, ou se é uma string, ou seja, se é um texto, ou se é apenas um caractere solto. Ele sozinho se ajusta, ele lê o que está entrando, ele vê as operações que vai ser realizada com aquele dado e ele define qual é o melhor tipo de dado. Né? Mas para quem vai programar algum dia Arduino, microcontroladores, né? Até em Assembly é importante saber. Programar em C para fazer, por exemplo, uma comunicação entre um computador e algum equipamento que vocês façam. Então é fundamental vocês entenderem conceitos que não fica claro em outras linguagens de programação. Tá? Então em Java, assim como em C, você precisa declarar tudo. Né? Declarar, por exemplo, vai ter uma variável do tipo inteira, que ocupa 4 bits, que vai se chamar A. Vai ter outra variável do tipo inteira, ou melhor, o B foi 5,2, então é ponto flutuante. Vai ter uma variável do tipo ponto flutuante, que vai se chamar B. Vai ter uma variável ponto flutuante, porque 10 mais 5,2 é 15,2 é um número real, né? Tem vírgula. Então, vai ter uma variável C, que também tem que ser ponto flutuante. E esse ocupa 4 bytes da memória, enfim. Então, essas características é que fica mais explícito na linguagem Java. Aí você vai dizer, não, mas na minha vida profissional eu não quero. Primeiro, que Java é a melhor linguagem do mundo? Não, não é. Dependendo da aplicação, vai variar. Na verdade, não existe nenhuma linguagem boa para tudo. Né? Então, você vai ter que analisar a sua aplicação, o que você quer fazer, para definir qual a linguagem de programação você vai estudar para aquilo. Tá? Se for trabalhar muito com banco de dados, se for trabalhar com inteligência artificial, se for para trabalhar junto com hardware, ou seja, se comunicando com algum dispositivo, se for para trabalhar com processamento de dados, enfim. Depende da aplicação que você quer, é que você vai escolher a linguagem de programação. Nem
Se você botar na internet qual a melhor linguagem de programação do mundo, se tiver alguma resposta lá dizendo que é, enfim, uma linguagem X, aquele site pode apagar da sua lista de sites confiáveis, que é um mentiroso, certo? Bom, então dito isso, por isso que eu escolho o Java. Que o Java, além de ser uma das mais utilizadas no mundo, ainda é uma das que deixa mais explícitas as características teóricas da programação orientada a objeto e da estrutura dos dados que eu quero que vocês aprendam, tá? Porque migrar do Java para qualquer outro depois é mais fácil, tá? Então, se você já sabe Java e todos os conceitos da programação orientada a objeto, no Python você aprende em uma semana, certo? Ou menos. Hoje, na aula 1, que vocês vão ver logo após esse vídeo, eu não vou falar da história do Java, nem como o Java funciona. Vou passar direto para a parte de programação. Porque eu sei que alguns estão ansiosos e ia ficar uma semana inteira sem ver nada de programação, então preferi fazer o seguinte. Hoje já tem esse vídeo de introdução que vai dar aí uns 40 minutos, sei lá quanto, e o vídeo da aula 1. Então vão ser 2 vídeos hoje. E na próxima aula eu faço a mesma coisa. Vai ter os vídeos, que vão ser 2 lá do curso em vídeos do Pequeno Gafanhoto, que fala da história do Java, e outro vídeo de programação. E a partir da terceira semana, aí regulariza. Só vai ser basicamente um vídeo de programação por semana, tá? Aqui um detalhe que eu anotei aqui para falar, que é a numeração dos vídeos lá do YouTube não vai bater com a numeração de nossas aulas, porque o vídeo foi gravado lá para a turma que teve em novembro, né? Que foi aquele sistema de módulos, né? Bom, então é isso, pessoal. A partir de agora, eu não vou mais aparecer nos vídeos, né? Como eu sempre digo, é muito mais rápido fazer a edição e gravar vídeos sem eu aparecer na tela. E como eu tenho que gravar muitos vídeos, ficaria inviável eu estar aparecendo toda hora. Então, a partir de agora, vocês não vão mais me ver nas aulas assíncronas, apenas nas síncronas. E é isso, tá? O resto das instruções estão tudo lá já lá no mural, inclusive o calendário, a pontuação dos exercícios, das provas, tudo está lá, ok? Qualquer dúvida, vocês me mandam aí uma mensagem. Então, para finalizar, desejo um ótimo semestre aí para todo mundo. Espero que todos passem por média, apesar que historicamente isso não vem acontecendo, mas quem sabe se essa não é a primeira turma a todo mundo passar por média, hein? Eu iria adorar. Até mais, até a próxima.